Marcos 6, de 6 a 13, diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Evangelho de Marcos 6, de 6 a 13. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Estou vendo? Marcos 6, 6 a 13. Estou no verso 8. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem hambúrguer, nem pastel. E que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, só uma. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até sair daquele lugar. A gente entra numa casa pedindo a Deus fazer amém e vai embora, não é assim. Quando Deus não sentar numa casa, você tem que ficar ali. Se em algum lugar não quiserem recebê-lo, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam os pés em testemunho contra eles. Você tem poder de justiça contra quem não quer receber Deus. Então, o 12. Saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença estamos para te exaltar, glorificar o teu nome, Senhor, e agradecer a vida, a salvação eterna que tu nos deste. Nos utiliza nesta noite com esta palavra, que a exposição dela seja feita por ti, Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações, e de mim e dos que aqui estão e dos que vão assistir pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite para você. Você está pensando que isso aqui é brincadeira? Você está pensando que aqui é um lugar confortável para você vir ouvir a palavra, cantar somente? A sua missão está aqui, mas está muito mais lá fora. Está com o seu testemunho. Nós desafiássemos agora. Quem ganhou essa semana numa visita, uma alma para Jesus, levante. Não se levante, não. Pode ser que levante todo mundo. Nós precisamos, amados, da prova de que somos salvos. Nós precisamos da prova de que a palavra de Deus está comigo, está com você. Glória a Deus. Nós precisamos, amados, ser autênticos crentes, que tem a palavra na língua, que tem a disposição de sair para visitar. Você vai estar quente, está frio, está não sei o que, não sei o que lá. O crente, a missão dele não é nas 4 paredes do templo, não é nas 4 paredes da sua casa, que você está gostando do Netflix, está gostando ali da comunidade, está gostando ali de estar à vontade, né? Eu conheço um cara que, quando ele está em casa, fecha tudo, diz aqui é o paraíso, tira todo mundo na rua. Ele é amanhã só, né, claro. Então, meus irmãos, nós precisamos exercitar o que o Senhor Deus colocou dentro de nós. Ele colocou a eternidade dentro de nós. O meu programa liga assim, não é, irmã Toinha? Eu, orando a Deus, estou abraçando o Espírito Santo que está dentro do meu coração. Com
é preciso ter uma vida cristã. Nós não temos nada a ver com o mundo. As coisas brancas, livres, como tomar cerveja, ir para os estádios, ir assistir filmes, coisa mundana, não diz respeito às nossas vidas. Nós temos que gastar e consumir o nosso tempo com a obra de Deus. E o primeiro versículo eu escolhi aqui, o 7, para a minha introdução primeira. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Meus irmãos, o Senhor Jesus chamou 12 homens e treinou eles. O que Giovanni deve estar treinando vocês aqui. Treinando, viu, Paulo? Para ir evangelizar, Paulo. Nós não temos que estar perdendo nosso tempo, não, a não ser servindo a Deus. Vocês querem ter sucesso? Vocês querem ser felizes? Então faça a vontade de Deus, não a sua. E aqui, olha, ele treinou 12 homens, né, para envolver-se no ministério da salvação. O outro verso que eu escolhi para a introdução, e vou continuar na pregação, verso 10. Fiquem ali, né, até saíres daquele lugar, até você ter transmitido a palavra de Deus na pessoa. Meus irmãos, a recomendação do Senhor Jesus deixa bem claro a recomendação do Senhor Jesus, né? Fala, e a residência das pessoas, ele já vai na frente e limpa tudo. Com medo de entrar no recado de Deus, irmã Vanusa, porque tem um cachorro aí dentro, o senhor vai amar o cachorro. Quando Jesus manda você fazer, você faça. Faça, meus irmãos, né? E deve ficar um tempo maior naquela casa, né? Para entregar o recado de Deus, amado. E mostrar que Jesus Cristo é o Messias, que Ele trouxe a redenção, que Ele trouxe a salvação para o homem pecador. Glória a Deus. Vou ver mais na frente isso aí. Os 3 que eu escolhi é o 12. A mensagem era essa, o verso número 12. Pregar ao povo, né? Pregar ao povo que se arrependa. Essa é a mensagem de ordem. A mensagem de ordem é a revelação para você aqui agora. Eu tenho uma bênção para você, você não tem nada. Quem tem é Deus, é a vontade de Deus, não a nossa. É a vontade de Deus na nossa vida, não a da gente. Sabe que a nossa vontade nos atrapalha. Porque, sei que foi a irmã Lindalva que disse hoje a mim, porque eu vou muito cachorro bem, mas não é crente também, né? Porque aqui eu vou lá na. Olha, meus irmãos, a mensagem central do Evangelho, amados, levar as pessoas a reconhecer que ela é pecadora, mas que ela se arrepende dos seus pecados, principalmente do pecado da morte eterna, não para crer em Jesus Cristo, amado, para ser um salvo, amados. Hoje a prioridade de Deus é a missão, amados, da Igreja de Cristo, para continuar o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele deixou o legado para nós, foi o que ele disse na grande comissão, e portanto de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão. Está certo que a igreja hoje, nem o diácono não pode mais fazer como o Felipe, né? Na nossa igreja não pode, né? Batizar, não pode. Nem o presbítero pode batizar, né? Aí os homens fazem isso, né? A Bíblia diz que o presbítero Paulo curava, batizava, o diácono Felipe batizou até, que levou um eunuco a Cristo numa estrada, tinha uma poça d'água, vamos para lá, e ele pegou um punhado de água, botou na cabeça dele e batizou. O diácono Estevão batizou quantas pessoas? Mas a igreja que o presbítero, o diácono, coitadinho,
fica ali, né? Na obediência dos homens. Meus irmãos, quero trazer essa mensagem agora para vocês. Eu dei a introdução, agora nós vamos para a mensagem. Não vou demorar. Primeiro verso de número 7. Chamou 12 homens amados para enviá-los, depois que treinados por 3 anos no seminário de Jesus Cristo. Né? Amado, hoje o Senhor Jesus continua do mesmo jeito, chamando do mesmo jeito. Ninguém veio aqui que não tenha sido chamado por Jesus Cristo. Quem veio aqui foi porque Deus tocou no seu coração, né? Entendeu? Porque ouviu o Evangelho, amado, e aí você, ao crer, você também, por isso que eu disse, você é grande, porque você é um crente que é um enviado do Senhor Jesus para pregar o Evangelho para as pessoas, irmãos, não é? Olha, amado, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nós mesmos para entregar o recado de Deus, irmãos, né? E nos dá o treinamento necessário de estar na igreja ouvindo o que o pastor prega. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo levou um bom tempo, não é? Para treinar os seus discípulos, amados, para que eles viessem fazer a missão e eles assumissem compromisso. Nós precisamos ter compromisso com Deus, a gente tem compromisso com a nossa vida. Eu não posso chegar atrasado no trabalho, porque não deve dar para tomar isso certo, né? Não, eu não quero comer agora. Você tem que comer. Você morre, fala. Porque a gente muitas vezes age por a gente mesmo, meus irmãos, né? Meus irmãos, o trabalho de cada uma das testemunhas de Cristo, amado, simplesmente é fazer o que o Senhor Jesus Cristo mandou. É isso, amado. Mas óbvio que Ele mandou, é porque Ele fez, e vamos fazer como Ele fez, e vamos ser instrumentos dele. Quantos milagres uma sertão não fez aqui nesta cidade? Nunca divulgamos isso. As pessoas curadas de desgraças aqui. Mas pessoas que ouviram a voz do Evangelho. Amados, quem segue a Jesus é membro do corpo de Cristo e está autorizado por Ele para pregar o Evangelho às pessoas, anunciar o reino de Deus, irmãos, entrar nas residências, amados, e entregar a palavra de Deus, entregar um folheto, falar de Jesus, trazer as boas novas para os pecadores. Essa é a nossa missão. Não vamos abrir mão disso aí, meus irmãos, porque depende do nosso sucesso. É trabalhar para quem tem tudo e que nos dá tudo, que nos abençoa, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Em segundo lugar, amado, o verso de número 10, não é? Fique no lugar onde você está enquanto não entregar o recado de Deus. Falar do amor de Deus, amados, não é? A missão, amados, que foi dada por Jesus Cristo, amado. Lá, não só aqui em Marcos, mas lá em Lucas, eu acho muito bom, Lucas 9, 1 e 2. E o Senhor Jesus disse assim aos 12: e eu lhes dou autoridade e poder. Para quê? Primeiro, anunciar o reino de Deus. Segundo, com o poder de Deus e autoridade, você curar todos os enfermos. É um pacote só, incluindo aí todo tipo de enfermidades. Ele dá esse poder a mim e a você. Meus irmãos, quase 10 exemplos sobre essa área de curas fortes que nós trabalhamos. Pessoas, amadas, endemoniadas, pessoas com doenças terminais, que Deus curou, que Deus libertou, amados. E para mim, um dos maiores testemunhos foi quando eu enfrentei ali na cidade do Ceará,
um ex-prefeito de 3 mandatos, era considerado um pistoleiro. E quando eu via os jornais de Mossoró, chuva e tal, para julgar das 13 mortes que foram feitas, aquele nome, aquela pessoa não me saía da minha mente há 20 e tantos anos atrás. Há mais de 20, 25 a 30, e há 15 anos atrás, quando plantamos a igreja presbiteriana nessa cidade. Cheguei para o missionário, depois do avanço missionário, 30 dias depois que eu voltei para visitá-lo, eu disse: procure saber onde mora esse ex-prefeito. E aí ele pesquisou, e o empresário disse que conhecia, e disse que me levava até ele na fazenda entre um estado e outro. E aí eu fui para aquela casa. Eu estou destacando um milagre de salvação, porque existem os milagres de expulsão de demônio, existe o milagre de doenças incuráveis, mas quando eu cheguei ali, e o empresário foi comigo, o nosso missionário, meu grande companheiro Chico Paulino Olivan. Aí depois começou naquela fazenda mais grande. Era meia hora para que ele saísse, mas quando ele saiu foi com 4 capangas, 2 na frente e 2 atrás. E tudo munido de munição, de arma. E aí quando ele se aproximou de mim, olhei para os olhos dele e disse: eu sou missionário da igreja presbiteriana. Vim entregar o recado de Deus a você, porque o Espírito Santo de Deus me mandou. Aquele homem se desarmou, mandou os capangas lá para trás, sentou, deu um tamborete para mim, peguei o folheto da casa de Deus, a luz aí, entreguei a ele, ele não chorou. E quando eu disse: o senhor quer assumir um compromisso com Deus? Primeiro ele disse: pastor, eu posso dizer tudo que houve aqui, não matei ninguém não, foi tudo legítimo para defesa, não. O que passou, passou. E agora? Ajoelhou-se, orei por ele, e ele tornou-se um crente. Irmãos, quando eu voltava dessa viagem, o empresário que foi conosco, vizinho da igreja, do templo, e aí ele, mudo veio e mudo voltou na metade do caminho. Ele disse: seu pastor, olhou para mim, eu estava na direção e ele no banco do passageiro. Aí eu virei e disse: ele disse: tem alguma chance para mim? Ele disse: tem. Parei o carro. Quando eu saí do carro, ele já estava ajoelhado lá de fora. E eu orei para aquele homem, se tornou um líder na nossa igreja. Meus irmãos, nós precisamos entregar o recado de Deus. Nós precisamos ser abençoados, abençoando o que foi que Deus disse a Abraão. Zé Wilson, ele disse: eu te abençoarei para que você abençoe os outros. Deus te abençoou com a salvação de se abençoar os outros. Meus irmãos, prestem bem atenção, meus irmãos. O que é a habilitação, amados? O que é a habilitação de uma vida consagrada, tendo uma vida de fidelidade com Deus, irmão? Que não seja, amado, estar pronto para ir, estar pronto para falar de Jesus para as pessoas. Olha, meu irmão, claro que a cisma, amado, do discípulo de Jesus, com certeza, amado, era de não estarem preparados. E muitos crentes, chamei a irmã para evangelizar, ela disse: não estou preparada, pastor. Tá comigo. Depois eu comecei direitinho com ela, né? Tá certo? Hoje, amados, acontece a mesma coisa. Os discípulos nunca estavam preparados, nunca estavam, irmãos, e isso significa que nós precisamos ter consagração, compromisso, amado, com Deus, amado, para poder ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, meus irmãos, de visitar as pessoas, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a nossa missão. Meus irmãos, como você vai evangelizar se antes, amados,
não orou necessariamente. Como, meus irmãos? Não leu a Bíblia corretamente? Não conhece o folheto que entrega? Nem leu. Leu o recado dele, quando leu, manda ler todo mundo direitinho. Memorizar, né? Tá bom? Amados, as pessoas que não são crentes, Paulo, eles precisam ser convencidos com a palavra de Deus para receber a salvação eterna. E por último, meus irmãos, chegando ao final, verso 12: pregavam ao povo que se arrependesse. Essa é a mensagem de hoje, a mesma. Não muda nada de Jesus. Não tem novidade. Não tem novidade, porque o crente deve pregar só a Bíblia. Só a palavra de Deus, a mensagem é a mesma que Jesus Cristo pregou, amado, e levou as pessoas a serem mudadas radicalmente, amado, e ser uma seguidora de Jesus e ser alguém entusiasmado para servir a Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, amados, é fiel. E ao entregar com sabedoria, meus irmãos, ela providencia o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para transformar o pecador em uma pessoa perdoada, uma pessoa de esperança da glória de Deus. A mensagem do arrependimento, meus irmãos, do pecador, tem sido, amado, obtida. Hoje as pessoas têm mais revelações, mais profecias, mas não tem a palavra, amado, para pregar, para falar para as pessoas, amados. Ela tem sido obtida, amados, os pregadores aqui na nossa terra, amado. A única mensagem que leva o homem ao pecador a crer em Jesus Cristo, amado, é a mensagem do arrependimento, aquela que levou o homem que caiu na queda do pecado em Adão a ser restaurado e ser perdoado pelo Filho prometido a Eva, que viria para esmagar a cabeça da serpente, ser ferido no calcanhar, morto na cruz para pagar nossa dívida, e depois dar tchau à morte, ressuscitar. Passou 40 dias, amados, aqui no mundo, ressuscitado num teste de idade, e dizendo os 12: aqui é o corpo que vocês vão ter, vocês vão viver, amados, a vida eterna. É isso, amados, que o Senhor Jesus quis dizer falar. E eu estou cumprindo, amados. A Igreja de Cristo, ela é uma instituição que aqui está dando todas as provas, né? E o presbitério teve que autorizar, né? A que ela seja organizada, irmãos, porque ela é uma igreja que tem os portadores do Espírito Santo no seu coração. Amados, a igreja só devia ter esses três nomes, ó: Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, e terceiro, Testemunha de Cristo. Quando está no livro do Apocalipse, a igreja católica foi a invenção dos imperadores. Até os imperadores eram a Igreja de Cristo, Igreja Apostólica. Aí ela caminhou pela apostasia até 1016. E as três denominações, que tinham o nome de presbiterianos, que tinham o nome de batistas, que tinham o nome de congregacional, podendo ter aproveitado a reforma, se unirem. Nós somos desunidos até nas pequenas cidades que nós estamos, mas aqueles três saíram por conta própria. A presbiteriana fez uma confissão de fé, a batista fez outra confissão de fé, a igreja congregacional fez uma declaração de fé lá em Savoy, e aí essas três denominações partiram em caminhos próprios, ao invés de ter sido a reforma da igreja e todos ser membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo e testemunha de Cristo.
Nós temos nossas vaidades. Fazer o quê? Isso vai sair na internet. Não estou falando a verdade. Irmãos, eu escrevi um livro com as 7 fases de Cristo, pela só 7, e já estão querendo que eu faça a 3ª edição, todas as 2 foram esgotadas, e eu numerei Cristo, 33 anos, primeira fase da igreja de Cristo, igreja apostólica até João, 2ª fase, a igreja pós-apostólica até o imperador de Roma, a igreja institucional que tornou-se uma igreja romana, a igreja 590, o Gregório Grande fundou a igreja católica lá em Bizâncio e depois foi para Roma. Aí veio, amados, a 7ª igreja, a 6ª igreja, a igreja da Reforma, 1600. Depois veio 1800 e pouco, as 7, as denominações. Estou escrevendo um livro agora, a 8ª denominação, o fim das denominações. Quem manda são as denominações. Quem manda na guerra local é a sua convenção. Quem manda na sua guerra local é o seu concílio, tudo é o superior. Gostei de Igreja Batista, que há uns 25 anos disse assim: siga por aqui, siga por aqui. Não tem mais todo o dinheiro, nem todos os poderes, toda a doutrina da Igreja Presbiteriana, por exemplo, é somente a confissão de fé gatilista e não deveria ter mais coisa alguma. Meus irmãos, estou chegando no final, mas às vezes me empolgo. A pregação tem que ser algo direto. Direto e sem cortes, sem rodeios, para falar do Senhor Jesus, o único que salva. Por isso que aqueles homens disseram ali no Sinédrio, lá em Jerusalém, Atos 4:12, e só existe um nome a ser dado só existe um nome dado para que o homem seja salvo. O nome de Jesus. Do céu e terra. É Jesus Cristo. Nós vamos nos apaixonar por Ele, viver Ele na nossa vida. Nós ter uma vida de compromisso com Ele, amado. Né? Precisamos disso aí, amados. Preste bem atenção que disse um homem chamado Thomas Adams: se você quer fugir de Deus, o diabo lhe emprestará tanto as esporas como o cavalo. Meus irmãos, temos que viver o genuíno evangelho. Um certo homem na igreja, um jovem, chegou para o pastor e disse: essa igreja precisa de uma pregação diferente. E perturbou o pastor Giovanni, não, o pastor dele também, perturbando, aí aquele pastor disse: aí pregar hoje à noite. Ele disse: agora você vai ver quem é que se prega. O camarada subiu lá no púlpito, se perdeu todinho, sabia o que dissesse. Subiu alegre e desceu o quê? Sem dizer nada, mudo e triste. Aí alguém disse: você precisava ter subido como desceu, para você descer com alegria, fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.